no versículo 10. Provérbios 4, 10. Amém? E enquanto os irmãos vão pegando a palavra aí, eu vou aproveitar para me apresentar. Eu sou o Josael, casado, graças a Deus, né? 22 anos já de vida matrimonial. Eu e a minha esposa, nós temos 3 filhas. A Ellen com 21 anos, a Thalita com 19 anos e eu tenho uma pequenininha, a Evelyn, que tem 6 aninhos de idade. Participo do grupo de oração Família Agnus de Israel, lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, ali no parque, né? Toda quarta-feira nós nos reunimos lá às 20 horas, então se os irmãos tiverem lá por perto qualquer quarta-feira dessa, apareça lá para louvar e engrandecer o nome do Senhor junto conosco. Amém? Todo mundo achou a palavra? Amém ou misericórdia? Alguém precisa de ajuda? Tá tranquilo? Então vamos lá, irmão. A palavra nos diz o seguinte: meu filho, escuta e recebe minhas palavras, e serão longos os anos da tua vida. Eu te instruo no caminho da sabedoria, encaminho-te pelas sendas da retidão. Estas são para nós, irmãos, palavras do Senhor. Graças a Deus. Amém. Irmãos, o tema de hoje que foi me passado é: eis o caminho da sabedoria que te mostro. E veja bem, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, não somente nesta noite, mas em todos os dias da nossa vida, é uma ação, o Senhor quer operar para que nós possamos estar cada dia mais próximos dele e do amor dele. Veja bem, irmãos, a palavra vai nos dizer aqui, meu filho. Então, o Senhor ele já está falando para mim e para você neste termo de paternidade, de alguém que é pai e que quer cuidar do filho. E aqui, irmãos e irmãs, eu já quero deixar aqui uma palavra para vocês da importância de nós termos este sentimento de filiação. Porque, irmãos, muitas vezes, nós, por conta de tudo aquilo que acontece na vida da gente, às vezes as tribulações, as dores, as angústias, e eu vou até um pouco mais longe, muitas vezes por conta da referência paterna, terrena que nós temos, nós criamos um bloqueio, muitas vezes, em relação a essa filiação paternal de Deus Pai. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que tinham dificuldade de experimentar o amor de Deus, porque a visão que ela tinha de pai era a visão do pai que ela tinha dentro da casa dela. Uma pessoa que muitas vezes tinha problema com o alcoolismo, que muitas vezes era agressiva, que muitas vezes não era amorosa, não era carinhosa, e ela acabava associando essa visão de pai na terra com a visão de pai de Deus. E ela acabava criando um certo bloqueio e não conseguia se entregar a este amor paternal. E nós vemos que a palavra hoje ela já abre dessa forma. O Senhor dizendo para mim e para você, meu filho. E é isso que Ele está pedindo para mim e para você nesta noite. Independente da tua história, independente da dor que você já viveu, do sofrimento que você passou na tua vida, eu afirmo para você, meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Ele cuida de você como verdadeiramente um filho. E é esse cuidado que o Senhor quer ter comigo e com você. E aí, dando sequência, ele vai dizer assim: escuta e recebe minhas palavras. E aí o Senhor, ele vem nesta posição de pai, querendo ensinar o teu filho que recebe e escuta as minhas palavras. Porque veja bem, meu irmão e minha irmã, um pai, ele ama os seus filhos. Eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho assim um amor enorme pelas minhas filhas. Agora você imagina o amor que Deus tem por cada um de nós, porque Deus ele é muito mais. Deus é amor, a palavra vai nos dizer. Então ele é a plenitude do amor. E eu, enquanto pai de 3 filhas, eu sempre dou recomendações para as minhas filhas. Eu preciso educá-las. Eu tenho essa obrigação enquanto pai. E aí o Senhor vai dizer assim: escuta e recebe
as minhas palavras. Porque veja bem, irmãos, as palavras do Senhor são palavras de direcionamento. São palavras que vai conduzir a mim e a você para viver plenamente aquilo que é o desejo de Deus para mim e para você. E qual é o desejo de Deus para mim e para você? Que nós sofremos? Que nós passamos por dificuldades? Não! O desejo de Deus, enquanto Pai, para mim e para você, é que nós possamos viver esta abundância da graça. Possamos viver esta plenitude da bênção que Ele tem para cada um de nós. Amém? E é isso que o Senhor quer para nós. E por isso que Ele diz assim: escuta e recebe as minhas palavras, e serão longos os anos da tua vida. Porque, irmão, se eu e você caminharmos na palavra que o Senhor nos dá, com toda certeza nós estaremos sempre no caminho correto. E aí o Senhor vai dizer aqui: eu te instruo no caminho da sabedoria. E aqui, irmãos, é importante nós entendermos que a sabedoria, ela é diferente da inteligência. É importante a gente entender isso. Existe a pessoa inteligente e existe a pessoa sábia. Eu já conheci pessoas sábias sem inteligência e já conheci pessoas inteligentes, mas sem sabedoria. Nossa, José, mas como isso? Confuso. Eu explico melhor. A inteligência é uma questão cognitiva do nosso cérebro. Tem pessoas que nascem com uma capacidade maior de entender de matemática, de engenharia, de português e assim sucessivamente. Tem pessoas que ela é inteligente para realizar cálculos. Tem pessoas que é inteligente para poder amontoar dinheiro, né? Tem pessoas que têm uma capacidade de ganhar bastante dinheiro. Essas são pessoas inteligentes. Em contrapartida, a sabedoria não. A sabedoria é uma graça que nós recebemos de Deus. A sabedoria é aquela pessoa que ela tem conhecimento e atitude bem sábia. Aí a gente pode pensar, tem pessoas que são analfabetas, que não sabem ler, mas que são de uma sabedoria tremenda. Na minha comunidade mesmo, eu sou de Caraguá, né? Tô morando aqui em São José fazem 5 anos. Lá em Caraguá eu tinha, no meu grupo de oração lá, eu era o mais novo de todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, a idade que eu tinha lá, eu estava com mais ou menos 30 anos na época. Eu tinha idade para ser bisneto da maioria das minhas irmãs lá de comunidade. É uma comunidade pequena, onde tinha bastante pessoas idosas. E eu ficava assim, impressionado com a sabedoria daquelas irmãs. Eram pessoas que, irmãos, elas andavam com a Bíblia para cima e para baixo, mas eu posso falar para vocês, elas não sabiam ler. Mas a Biblinha estava ali debaixo do braço. Mas eram pessoas de uma sabedoria assim, impressionante. E é isso que o Senhor quer hoje, nesta noite também, trazer para nós. Que nós precisamos receber essa sabedoria do alto. Essa sabedoria que vai conduzir a minha vida e vai conduzir a sua vida nos caminhos do Senhor. Porque veja bem, irmãos, eu posso acolher a palavra de Deus, mas não ter sabedoria para colocá-la em prática. E o Senhor, Ele quer derramar sobre nós nesta noite esta graça de nos dar esta sabedoria para que nós possamos verdadeiramente conduzir as nossas vidas com a sabedoria, mas com a sabedoria de Deus. E aí quando a gente pega, posso dar alguns exemplos. Quantas pessoas talvez vocês conhecem, irmãos, que é inteligente? Você pega qualquer questão de matemática, de economia, de informações geográficas, a pessoa sabe tudo. Até pessoas que têm um padrão de vida alto, pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro. Mas quando você olha a família dela, está em frangalhos. A família dela está toda conturbada, está toda bagunçada. Às vezes o filho, infelizmente, nas drogas. Aí você fala, poxa vida, mas a pessoa é tão inteligente. Mas às vezes ela é inteligente, mas ela não tem a sabedoria. E a sabedoria, irmãos, a gente recebe de quem? De Deus. É Ele que nos dá. Então é importante nós entendermos isso, de que o Senhor está falando para cada um de nós aqui, meu filho, escuta e recebe as minhas palavras, e serão longos os anos da tua vida, e eu te instruo no caminho da sabedoria.
Porque Ele quer nos levar a essa sabedoria, a mim e a cada um de nós que estamos aqui. E veja bem, irmãos, no dia a dia, nós precisamos de mais que o Senhor nos dê essa graça da sabedoria. E aqui nós vamos falar da sabedoria em dois sentidos. Porque nós sabemos também que nós recebemos com o Espírito Santo a sabedoria enquanto dom infuso. Esse dom infuso são os dons do Espírito Santo que nos ajuda para a santificação. Então, quando eu pego o dom da sabedoria, da fortaleza, do temor de Deus, esses dons espirituais que a igreja chama de dons infusos, são dons que é para que eu me santifique, para que eu viva com virtudes. E aí nós temos também, não vou entrar aqui nesse assunto, mas só para poder contextualizar, nós temos os dons efusos, que são os dons que a gente chama dentro da renovação de dons carismáticos, que é o dom de milagre, como o irmão estava clamando aqui por milagre, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de discernimento dos espíritos, carismas, amém, glória a Deus. Esses são os dons efusos. E esses dons são para quê? Para o Josael falar que ele é bom porque ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas? Para dizer que o Josael é bom porque ele ora em línguas? Não. Os dons efusos é para que eu possa colocar a serviço do meu irmão. Eu não recebo nenhum dom carismático que o irmão está estudando ali para o meu próprio benefício. Os dons carismáticos é para o benefício do irmão. Mas esse não é o tema da noite, vamos voltar aqui para a palavra. Nós estamos falando do dom infuso de sabedoria. E é esse dom, é essa graça que o Senhor, enquanto esse Pai que nos ama, este Pai que deu seu Filho único para morrer na cruz, para nos salvar e para nos dar vida e vida à abundância, é esse Deus que está querendo sempre ser cuidadoso. E veja bem, meu irmão e minha irmã, se na tua vida, na tua casa, as coisas estão conturbadas, peça a sabedoria do Senhor para que você possa saber como administrar essa situação. E dentro de casa, dentro da família, na tua vida pessoal, a inteligência, ela não vai ser útil muitas vezes, porque é necessário sabedoria. Por exemplo, chegou em casa do trabalho, você homem, por exemplo, cansado. De repente a tua esposa vem e já vem falando alguma coisa. Ao invés de você esbravejar ou criar aquela contenda dentro de casa, ter a sabedoria de silenciar, de ouvir. Porque muitas vezes a gente não consegue ter esta sabedoria de como agir em situações que, ao invés de esbravejar, gritar, às vezes é melhor calar e silenciar. E isso tem várias situações da nossa vida, irmãos, que a gente acaba por não ter essa sabedoria do alto, a gente criando uma situação conflitante. Quantos matrimônios, irmãos, se acabaram, infelizmente, por falta, às vezes, de sabedoria, ou do homem, ou da mulher, ou dos dois, em administrar situações dentro de casa. Desculpa, não precisa nem ser relacionamento de casal, pai e filho. Pai e filho. Mãe e filho. Isso. Quantas crianças, quantos jovens saíram de casas, como o irmão está dando um exemplo aqui, por conta de não ter sabedoria, às vezes de se comunicar. Por isso, irmãos, veja bem, a palavra de Deus ela é muito correta, a palavra de Deus ela é muito certa, e principalmente esse livro de Provérbios aqui, se os irmãos tiverem a oportunidade depois de ler outros capítulos, aqui nós temos todas as instruções para a vida, de como agir, de como se comportar em várias situações. E assim, irmãos, veja bem, o Senhor ele quer mostrar para nós nesta noite, primeiro, que Ele é um Deus que é Pai, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que quer verdadeiramente mudar a minha e a tua história. Se hoje eu vivo no sofrimento, se hoje eu estou vivendo um momento de dor, o Senhor quer nos trazer para a bonança, para a paz, para a alegria, para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Esse é o desejo do coração de Deus, porque assim como um pai não gosta de ver seu filho sofrendo, assim como um pai não gosta de ver um filho triste, o Pai Celestial ainda mais não quer ver eu e você no sofrimento, na tristeza e na angústia. Mas ele vai dizer aqui novamente, eu vou repetir: filho,
escuta e recebe as minhas palavras. Irmãos, eu não posso falar por vocês, mas eu posso falar por mim. Todas as vezes em que passei por momentos difíceis na minha vida, foi porque eu não ouvi a palavra do Senhor. Todas as vezes. Porque a palavra do Senhor ela é muito correta. E eu convido você a abrir a tua palavra, dando sequência, lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6. Evangelho de São João, lá no Novo Testamento, 14, 6. Amém? Olha o que Jesus vai nos dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o Pai, Ele nos deu o Cristo justamente para nos mostrar este caminho de sabedoria. Porque, irmãos, nós não temos outro caminho. O caminho tem um nome, é Jesus. A verdade tem um nome, é Jesus. E a vida tem um nome, é Jesus. É Ele, não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outra vida senão em Cristo Jesus. E nós precisamos abrir o nosso coração para esta realidade, porque, irmãos, infelizmente, o mundo aí fora está dizendo que existem vários caminhos. A gente ouve constantemente isso, existem vários caminhos. Não, não existe vários caminhos, existe apenas um caminho. E esse caminho, novamente, tem nome, é Jesus de Nazaré, o caminho da minha vida, o caminho da minha salvação, o caminho da sua vida, o caminho da tua salvação, é Jesus de Nazaré, aquele que derramou o teu sangue na cruz, aquele que deu a vida para libertar, para salvar a mim e a você. Não tem outro. E nós precisamos ter esta sabedoria de entender que Ele é o caminho. E é isso que o Pai está apontando para mim e para você nesta noite. Irmãos, não tem uma segunda alternativa, não tem uma segunda via. É só Jesus. E aí quando a gente fala que quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele vai dizer também que Ele é a verdade. E Ele é a verdade absoluta. E, irmãos, aqui também é um outro ponto que, infelizmente, muitas pessoas estão se perdendo. Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade que está dizendo que a verdade ela é relativa. Existe a sua verdade e eu tenho que respeitar a sua verdade. Amém. A gente tem que respeitar o outro. Mas a verdade só é uma. Jesus. Jesus Cristo e a morte. Não tem mentira na morte. Então, nós temos que ter essa consciência de que Ele é a verdade. E existem várias teorias, né, por aí, na sociedade, no mundo de hoje, dizendo que não é isso, que existem várias verdades, que para cada um tem que respeitar a verdade do outro. Amém. De novo, a gente tem que respeitar o outro, independente da opção dele, independente daquilo que ele quer seguir. Cada um tem o direito de seguir. Ah, eu não quero seguir Jesus. Amém. Mas saiba, a verdade é Cristo. Ah, José, mas por que a verdade é Cristo? Porque a palavra nos diz isso. A história nos diz isso. E nós que somos cristãos, nós acreditamos nessa verdade. Amém? E é isso que o Senhor quer para nós nesta noite, meu irmão e minha irmã. Ele quer que lá em casa, né, lá na tua família, lá no teu trabalho, você haja com sabedoria. E aqui o Senhor também, Ele colocava no meu coração que Ele vem puxando as minhas orelhas. E também de cada um dos servos, das pessoas que estão enganjadas dentro da igreja. Porque, irmãos, é triste muitas vezes você ver o irmão todo fervoroso lá no grupo de oração, a irmã toda fervorosa lá no grupo de oração, mas quando você vai dentro da casa dela, infelizmente,
é uma situação bastante triste, porque a casa dela é uma gritaria o dia inteiro, é xingamento o dia inteiro, é tumulto o dia inteiro. Aí eu te falo, irmãos, o que está faltando? Está justamente isso, a sabedoria. Porque, irmãos, às vezes o carismático, ele pode ter os carismas de cura, de libertação, de milagre, mas ele não usa os dons infusos, que é o que para certificar a si próprio. E a gente precisa disso. Porque, irmãos, a gente precisa fazer com que o nosso lar, a nossa casa, seja reflexo daquilo que a gente vive dentro da igreja. Aquilo que a gente vive dentro do grupo de oração. E muitas vezes isso é difícil. Não é fácil. Em casa, por exemplo, eu tenho a graça de todo mundo caminhar. Eu caminho, a minha esposa caminha, as minhas 2 filhas mais velhas também caminham, são servas no grupo de oração jovens que tem lá na nossa paróquia. Mas às vezes eu fico abismado, eu falo para as duas, falo assim, vocês brigam, nem parece que vocês duas caminham juntas no grupo de oração, tem hora. As duas começam a brigar lá, discutir, uma reclamar da outra. Opa, peraí. Aí entra a sabedoria. A gente saber como administrar esta situação. E muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Mas, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor essa sabedoria. Então eu gostaria de deixar esta palavra com vocês. O Senhor, que é Pai e quer amar a cada um de nós verdadeiramente como filhos. E eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, independente do teu sofrimento, independente da tua dor, independente de tudo aquilo que vocês têm vivido, se deixe amar por este Deus que é Pai. Amém? Segundo ponto, peça, se for possível todos os dias, o dom da sabedoria. Peça todos os dias, Senhor, dai-me o dom da sabedoria. Espírito Santo, traz-me o dom da sabedoria. Para que você possa, no teu dia a dia, saber como agir em cada situação. Porque, irmãos, de novo, não vai ser a inteligência, porque tem coisas na vida que não é exata, não é matemática. Matemática 2 mais 2 sempre vai ser 4 e não vai mudar nunca. Mas não tem uma fórmula mágica, por exemplo, quando o teu esposo chega em casa, que às vezes um dia perturbado de trabalho, nervoso, para você chegar e falar assim, não, eu vou falar isso para ele, ele vai acalmar. Não, ele não vai acalmar. Você vai ter que ter sabedoria, às vezes, de ele ficar quieto no canto dele ou entrar direto para o quarto e você no mundo dele, acalmando toda a cabeça dele que está ali frenética de um dia de trabalho conturbado, com problemas, com dificuldades. Às vezes vai ser isso. Às vezes você, homem, por mais que você chegue do teu trabalho com a cabeça cheia, querendo tomar um banho e ir para o quarto e ficar ali uns 20 minutos, 30 minutos sozinho, você vai ter que ter a sabedoria de ouvir a tua esposa que vai chegar e vai falar, e você vai ter que ouvir. Vai ter que ter essa sabedoria, porque ali a necessidade dela, ela precisa falar naquele momento. E de repente, você vai chegar cansado do trabalho, teu filho ou tua filha vai vir correndo para te encontrar, por mais que você seja cansado, você vai ter que ter a sabedoria de sentar e ouvir, conversar com teu filho, com a tua filha. Tá com os braços cansados, o moleque quer que pegue. Quer que pegue no colo. Eu tenho uma de 6 anos lá que a bichinha é ligada no 220, ela não para. Ela corre, ela pula, ela quer pegar no meu colo, ela quer subir no pescoço. Desse jeito, e às vezes tem dias que não dá, eu não estou para isso. Mas aí é a hora que o Espírito Santo, com a sabedoria, tem que viver aquilo. E é importante isso, irmãos. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em ser bom dentro do grupo de oração, ser bom na igreja, mas muitas vezes a gente não tem essa mesma preocupação lá em casa. Às vezes não é nem a preocupação que não tem, é a sabedoria que está faltando. Sabedoria que está faltando. Amém. Então, irmãos, que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito abundantemente sobre nós, para que possamos receber esses dons infusos para a nossa santificação. Amém? Eu convido você a ir ficando de pé. Principalmente o discernimento. Discernimento é fundamental.
Irmão, tem uma música do Espírito Santo para a gente pedir o Espírito Santo?